Olá pessoal, Predator aqui de volta. E caso vocês estejam se perguntando por que eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo, eu não gosto de ficar dando desculpa. Porém, eu tenho meus problemas. Eu não tenho mais um editor para computador, até porque o computador não está aqui mais comigo, então eu tive que baixar um editor de celular. O que, embora possa ser bem útil, eu acho bem mais complicado e não tão bom assim editar no celular. Então é difícil me acostumar. Além do mais, eu tenho um problema em produção que, por mais que eu ainda ando produzindo meus vídeos, há simplesmente alguma coisa que me bloqueia. Não apenas esse problema com o editor, mas também o quanto é exaustivo, até porque eu estou trabalhando num projeto bem ambicioso, que é a segunda temporada de Bob Esponja Review. Acontece que constantemente passo por cansaço e, além do mais, até chegou a estragar um pouco a experiência divertida que era de assistir Bob Esponja para poder fazer vídeos sobre. Então, acho que o que vai funcionar comigo é deixar alguns projetos um pouco descansados e focar mais em um conteúdo que eu possa fazer há tempo, com mais frequência. Até porque eu mesmo me divirto fazendo conteúdo assim. Então provavelmente o meu canal se consistirá desse jeito até eu tiver energia de voltar para projetos mais trabalhosos. Mas e aí? O vídeo de hoje é justamente uma review. Sim, Bob Esponja, o meu desenho favorito, está fazendo 22 anos. Isso significa muito para mim. Esse desenho tem um espaço bem grande no meu coração. Então, eu gostaria de fazer uma review do primeiro episódio, Precisa-se de Ajudante. Até porque eu pensei que daria um ótimo vídeo sobre o aniversário de Bob Esponja, não é mesmo? E como a série foi lançada em 1999 e esse piloto foi produzido mais ou menos em 1997 por aí, eu gostaria de ver se esse episódio envelheceu bem. E sem mais delongas, vamos lá. Precisa-se de ajudante. Bob Esponja se candidata por um trabalho no Siri Cascudo. Prós. A animação, embora possa parecer datada atualmente, ainda assim é ótima. Infelizmente é uma verdade que a animação desse episódio não envelheceu muito bem. Ela tem essa qualidade de animação tradicional que não se encaixa muito com o resto do desenho, até porque ele foi futuramente animado digitalmente. Porém, eu pessoalmente gosto muito do estilo de animação desse episódio e da primeira temporada no geral, e acho que muitas pessoas também. Além de que a animação em si é fluida nas horas que precisa e é bem agradável. Além de que ela ajuda muitas das piadas visuais. Os backgrounds são bem charmosos e agradáveis. É difícil descrever os cenários em si, mas eles parecem tão legais, bacanas, de algum jeito específico. Por esse seu episódio piloto, dá para ver por certos cenários que o desenho ainda não estava totalmente finalizado. Porém, eles mostram esse ponto de vista debaixo da água, além de que eles gritam como um desenho dos anos 90. Isso mostra o quanto os produtores do episódio estavam dedicados na sua criação e o quanto eles botaram carinho e vontade e muito esforço também. O episódio pode não ser hilário, mas o humor é decente e há boas piadas. Sim, se tem uma coisa nesse episódio que merece um destaque é que ele não é muito engraçado comparado a outros episódios dessa era. Porém, eu vou dar um desconto, até porque esse foi praticamente o primeiro episódio produzido e eles ainda estavam aprendendo a fazer o desenho. Além de que tem sim certas piadas boas, como algumas piadas visuais. Por exemplo, no começo, quando Bob Esponja estava levantando peso de pelúcia, também tem a cena em que Bob Esponja entra no Siri Cascudo, tropeça em um parafuso e começa a pular que nem uma esponja, pulando pra lá e pra cá, é bem engraçado. Na parte das anchosas, em que literalmente se forma uma onda de clientes famintos que começam a atacar os aziriguejos do Lamolusco, é genial e bem engraçado também.
E é claro, a montagem de Bob Esponja fazendo hambúrguer de siri é uma das cenas mais memoráveis do desenho inteiro, até porque marcou a primeira vez em que Bob Esponja fez um hambúrguer de siri. E além do mais, é uma cena bem legal e divertida. Além de algumas piadas dialogais também, como no começo em que o narrador fala: "É claro que ele mora no abacaxi, seu bobo." Além da cena em que Patrick motiva Bob Esponja a conseguir um emprego. Quem é o cubo amarelo com buracos? Os personagens foram bem apresentados nesse episódio. É, bem surpreendente isso. Bob Esponja tem sua personalidade bem apresentada, que ele é apresentado como um cara otimista, animado e com o coração de uma criança. E Patrick realmente motiva o Bob Esponja a conseguir seu emprego nesse episódio. Então, embora ele seja um burro, ele é um burro gostável, até porque ele ajuda os outros. Agora, uma coisa muito interessante é que Lolo e seu Siriguejo parece que são amigos nesse episódio. Sério, se você parar pra pensar, isso é bem interessante. Eles passam por toda aquela situação das anchovas juntos e parece que há uma amizade com eles. E isso é até incrível, levando em conta que hoje em dia eles se odeiam. Mas querendo ou não, isso é uma representação bem realista de um funcionário com um chefe. O enredo é bem simples, porém sólido, como dá pra ver pelo resumo que eu fiz na descrição do episódio. Ele tem um enredo bem simples de Bob Esponja ganhando um emprego no Siri Cascudo, porém a construção é bem interessante, tornando assim uma história bem sólida. Até porque, por exemplo, há um ponto em que seus Siriguejo e Lula Molusco duvidam do trabalho de Bob Esponja e como ele é tão bom em feitura. Porém, a onda de clientes literalmente ataca eles e eles precisam da ajuda dele, que é praticamente o funcionário perfeito para isso. E eu realmente gosto disso. Bom trabalho sonoro. Esse episódio apresenta algo que, felizmente, continua consistente nos episódios atuais. O desenho tem um bom trabalho sonoro, as músicas são bem marcantes. Embora presente nesse episódio que eles usam mais músicas de estoque de filmes baratas. Porém, desse episódio também original músicas muito marcantes relacionadas ao Siri Cascudo, a toda a atmosfera havaiana. E isso é muito bom. Ambas as dublagens brasileiras e americanas são ótimas. Agora no meu trabalho de reviews estou consistindo mais em assistir ambas as versões português e inglês, só para ter uma noção, alguma coisa interessante e para mim ter uma impressão no geral como que essas dublagens são, se elas são consistentes ou não, se tem alguns erros, mas eu acho que não é mistério que no geral a dublagem brasileira deu um belo trabalho. Embora a dublagem tenha sim suas imperfeições que abordarei mais depois, ela sim nos apresentou o talento dos dubladores e o quão eles são bons em dar vida aos personagens. Agora, vamos aos contras, que acredite ou não tem muitos. Mas, vamos lá. Embora precisamos pensar que este foi o primeiro episódio e as coisas não estavam desenvolvidas totalmente, está bem longe de ser o desenho que todos nós amamos atualmente, certas diferenças do piloto para o produto final podem parecer um tanto estranhas e atualmente não se sustentam muito bem em comparação. Como por exemplo, na parte da dublagem, a voz de Bob Esponja na dublagem original parece um pouco mais anasalada do que o normal. Além de que na dublagem original a voz parece um pouco mais aprofundada do que a voz mais aguda na dublagem americana. Além de outro detalhe bem perceptível para muitos, é como os personagens parecem um tanto desfigurados no episódio. Os designs deles são bem diferentes e parecem um tanto pálidos. Até porque o desenho ainda estava em fase de desenvolvimento e os produtores ainda estavam tendo uma noção como os personagens deveriam se parecer. Mas ainda assim eu pessoalmente gosto desse design. Eu não sei, eu acho que eu sou muito apegado pela nostalgia. Porém, os traços têm um charme mais diferente de animações dos anos 90, como a vida moderna de Rocco, até porque o criador, Steven Hillenburg, chegou a trabalhar no desenho antes de criar Bob Esponja de Calça Quadrada. Isso é algo bem legal, para falar a verdade.
Além de que nesse episódio, Bob Esponja consegue uma espátula hidrodinâmica. Porém, se vocês conseguem se lembrar, ele aparentemente não chegou a usar mais essa espátula no resto do desenho, o que chega a ser bem estranho. Claro, se eles substituíssem até um pequeno objeto dentro do desenho, ele seria bem diferente do que temos hoje em dia. Porém, se você parar para pensar, não tanto estranho quanto eles tinham um item no começo e simplesmente abandonaram ele futuramente para algo bem mais simples. Mas acho que todos nós concordamos o quanto seria legal se a espátula hidrodinâmica fosse referenciada em algum episódio atual. Vocês também devem ter percebido como que os peixes, fora os personagens principais, estão me referindo aos peixes, os personagens de fundo, que geralmente são usados como papéis pequenos ou até aproveitados para desenvolver o enredo. Aqui, esse papel é presente, como sempre, porém vocês devem ter percebido que grande parte dos peixes se baseiam em anchovas, e todas elas parecem bem iguais. Elas agem do mesmo jeito, falam do mesmo jeito, até se parecem do mesmo jeito, visualmente. Agora imagine se todos os personagens seguissem esse modelo, esse padrão. Não teríamos personalidades marcantes e que, querendo ou não, mesmo sendo personagens bem pequenos, faziam uma grande diferença no desenho. Creio que isso é algo que os episódios futuros fizeram de um jeito bem melhor. Agora vamos para a curiosidade. Os relançamentos do episódio sofreram com problemas de direitos autorais devido à música Living in the Sunlight. É a música que é usada quando Bob Esponja faz o hambúrguer de Siri, o que na minha opinião é uma qualidade do trabalho sonoro, até porque eles usaram uma boa música numa boa cena. O problema é que com relançamentos em DVDs, a música do episódio foi substituída. E até tem casos um pouco mais graves, como por exemplo, no DVD da primeira temporada, o episódio não é incluído. Até porque eles não conseguiram o direito dessa música. O que, embora entendível, ainda assim é uma tristeza. Por favor, o primeiro episódio não está no DVD da primeira temporada. Mas agora, vamos ao resultado. O que eu acho desse episódio piloto? Acho ele bom, medíocre, ruim. O que eu acho? Como vocês devem saber, nessa época o desenho ainda estava se formando. E esse episódio serviu como um experimento do conceito do desenho em si. E por causa disso, tem muitas coisas que hoje em dia podem não se sustentarem muito bem, muitas pessoas podem ver como escolhas estranhas, porém, ainda assim, foi o começo, o nascimento de um desenho idolatrado por muitos hoje em dia. Ele ainda estava engateando nessa época. E todas essas qualidades do episódio mostrou a dedicação dos produtores e quanto eles estavam se esforçando para fazer um desenho excelente. O que eu acho que eles conseguiram. Este episódio sozinho já é uma amostra do que os produtores conseguem fazer. Grande parte do que foi apresentado nesse episódio permaneceu consistente pelo resto do desenho e esse episódio envelheceu muito bem. Então, acho que esse episódio merece a classificação boa. Esse é um dos melhores episódios pilotos e pessoalmente esse é até um dos meus episódios favoritos do desenho, mostrando o que os produtores conseguem fazer e todo o potencial de Steven Hillenburg. E por causa disso eu queria agradecer a todos que trabalharam nesse desenho e fizeram dele um dos melhores de todos. E por mais que esse desenho teve seus altos e baixos também, e seja bem diferente do que ele já foi uma vez, ainda assim é um incrível pedaço de mídia e merece tudo que ele tem. Obrigado, Steven, e obrigado você e o seu time por tudo que você fez e o que tornou esse desenho incrível. Meus parabéns, Bob Esponja.